Uma das ferramentas mais queridas pelos usuários do Pop! OS é o Tiling automático, onde você pode ativar ou desativar quando você quiser, e as suas janelas começam a se encaixar automaticamente pela sua tela. O problema é, agora que o Pop! OS utiliza a interface Cosmic, para quem prefere usar essa funcionalidade no GNOME, ficou de fora. Quer dizer, não mais. Isso porque um desenvolvedor criou o Mosaic, um fork do Tiling automático do Pop! OS, para utilizar essa funcionalidade no GNOME, independente da sua distro de preferência. Bora ver como funciona? Para instalar o Mosaic é muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer é instalar essa aplicação aqui que chama Gestor de Extensões. Ela está disponível no formato Flatpak através do FlatHub, então se você ainda não tem instalada na sua máquina, a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando como faz isso em basicamente qualquer distribuição. Depois que você instalar essa aplicação, a gente pode abrir ela aqui, e essa aqui é a interface da aplicação. Para a gente instalar o Mosaic, a gente vem nessa segunda aba aqui de navegar, e aqui a gente já pode pesquisar por Mosaic. Se escreve Mosaic. Aqui é essa primeira opção aqui desse desenvolvedor chamado Jardon, então você pode clicar nela aqui. Aqui no meu caso, como eu já instalei, o botão aqui está mostrando instalado. No seu caso, você vai clicar ali para instalar, confirmar e pronto, o Mosaic já está instalado aí na sua máquina e é só isso que você precisa e a gente já pode sair utilizando. Aqui, obviamente, se você quiser olhar um pouquinho mais sobre essa extensão, você pode dar uma olhada aqui na página, tem um print mostrando como que funciona. Aqui também mostra uma descrição da extensão, quantas vezes foram baixadas, qual é a versão, alguns links, alguns comentários aqui, então você pode dar uma olhada aqui na extensão, mas aqui no meu caso eu já vou fechar essa aba aqui e a gente já vai ver como que funciona o Mosaic. Aqui se a gente entrar nesse menu superior direito aqui, a gente consegue ver que já tem essa nova opção chamada Mosaic. Aqui no meu caso ela está desativada, mas se a gente clicar aqui, ela já vai estar ativada. E agora, aqui no cantinho superior direito, ele também vai mostrar esse ícone e você sabe que o Mosaic já está ativado. E agora, a gente pode sair abrindo aqui algumas janelas para a gente ver exatamente como que é o comportamento. Ó, se eu abrir a primeira janela aqui, ele já vai ficar em tela cheia. Se eu vir aqui abrir uma segunda aplicação, ele vai dividindo. É exatamente esse aqui o comportamento padrão esperado do Mosaic. Quanto mais janelas você for abrindo, ele vai jogando aqui uma do ladinho da outra. E é claro, você pode reposicionar essas janelas também. Por exemplo, se eu quero que esse editor de textos fique aqui do lado esquerdo, é só eu clicar aqui na janela, arrastar, e eu posso selecionar qualquer um desses outros pontos aqui. Por exemplo, se eu quero que ele fique aqui bem na esquerda, eu posso arrastar para cá e ele já vai redimensionar todas as janelas aqui para mim. E é claro, conforme você for fechando as janelas, ele também vai redimensionando as outras janelas que continuam abertas, para aí sim, todas elas ir ocupando o espaço que está sobrando aqui. E é claro, a gente também tem algumas opções aqui de customização. Se a gente entrar lá no menu de novo, a gente pode clicar nessa setinha aqui, e aqui mesmo ele já mostra algumas das opções. A gente tem essa opção aqui de Smart Gaps, a gente tem essa opção também de Show Active Hint. Basicamente o que essa opção aqui faz é ele mostrar exatamente qual é a janela que está selecionada. Aqui a gente consegue ver que tem essa bordinha azul aqui do lado da janela que está selecionada. Se eu clicar na janela do lado, ele vai marcar essa outra janela. Então se você tem muitas janelas abertas aí no seu sistema, você consegue saber exatamente qual é a janela que está selecionada só com essa bordinha aqui. E depois, se a gente voltar lá no menu, a gente tem mais uma opção aqui, que é essa Move Pointer with Focus. Basicamente, ele vai mover o ponteiro aqui de acordo com a janela que tiver em foco. Depois a gente tem essa área aqui de Floating Window Exceptions. Basicamente, você consegue criar exceções para janelas que elas não vão entrar nesse modo de tiling e elas vão ficar flutuando. E aqui a gente consegue ver que já tem algumas janelas selecionadas aqui nas exceções, inclusive essa própria janela aqui do próprio Mosaic. Então a gente consegue ver aqui, ó, que a GNOME Mosaic Example, ela tá aqui nas exceções e tem algumas exceções do sistema também. Aqui a gente consegue ver que tem vários aplicativos que eles já estão marcados como exceção, como Off, o Conk, algumas opções aqui de configurações, tem várias aplicações aqui. É claro, se você quiser que nenhuma dessas aplicações aqui seja uma exceção, você pode vir aqui e desmarcar. E se a gente voltar aqui, a gente tem esse botãozinho de mais aqui, onde a gente consegue adicionar uma nova janela como exceção. O que eu recomendo aqui é que você já tenha a janela que você quer como exceção aberta, porque quando você clicar aqui, ele vai pedir para você selecionar uma dessas janelas. Então, eu, por exemplo, eu posso colocar aqui que o editor de texto seja uma dessas exceções. Então eu vou clicar aqui, e aqui ele mostra essa telinha aqui para você adicionar uma exceção de janela. Aqui ele pergunta se você quer colocar como exceção só essa janela aqui dessa aplicação. Então se é uma aplicação, por exemplo, que tem várias janelas diferentes e você quer que uma delas só seja uma exceção, você consegue fazer isso.
Mas se você quiser que essa aplicação como um todo entre como uma exceção, você pode colocar aqui This Apps Windows. Então você seleciona aqui o que fizer mais sentido para você, eu vou selecionar essa segunda opção aqui, e a gente consegue ver aqui que agora essa janela do editor de texto, ela está como uma exceção, então ela está flutuando em cima das outras janelas. Aqui eu vou fechar essa aplicação, a gente pode fechar aqui, e se a gente voltar aqui no Mosaic, e a gente clicar aqui na setinha, a gente tem mais algumas configurações aqui, e aqui você consegue ver que tem várias coisas que dá para ativar ou desativar conforme a sua preferência. Tem algumas customizações aqui de aparência, de comportamento, inclusive essas opções aqui de comportamento são as mesmas que a gente encontra lá no menu. Depois tem algumas opções aqui de layout, então aqui você consegue mudar a largura ali do vão entre as janelas, e também dessa bordinha azul aqui que marca qual é a janela que está em atividade, e você também consegue mexer aqui nas configurações de log. Aqui por padrão o log ele está desativado, mas você pode colocar logs para erro, para aviso, para informação e para debug. Mas se você quiser conferir o Pop! OS com o Cosmic de pertinho, eu te mostro como você pode instalar o sistema nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela.